Radar Político. Os mestres são Caio Junqueira, Fernando Molica, Igor Gadelha, jornalistas experimentados, excelentes. Quando eles participam aqui, abre o quadro, a audiência vai aumentando, porque todo mundo fica curioso para saber o que tem a dizer os nossos professores. Gadelha, começamos com você. Bom dia. Rodrigo Maia de um lado, Ricardo Barros do outro. Ainda dá caldo nisso aí? Ainda tem notícia ou não? Você pegasse um pano, apertar, ainda sai água ou não? Olha, Sidney, a relação entre os dois ali parece que azedou, viu, aí nas últimas semanas. O clima piorou ontem, depois da entrevista do líder do governo na Câmara, ao Expresso da CNN aqui, que o Caio estava lá na entrevista. Nessa entrevista, o líder do governo disse que criticou o Rodrigo Maia por só fazer sessões às quarta-feiras, disse que isso tem impedido o andamento da pauta e repetiu o discurso do ministro da Economia de que Rodrigo Maia não pautou nenhuma privatização porque tem um acordo com a esquerda. Rodrigo Maia reagiu, eu fui conversar com ele, ele subiu o tom, viu, Sidney? Ele disse que o líder do governo na Câmara tem feito essas críticas pelo fato de que Rodrigo Maia não atende Ricardo Barros há cerca de um mês. Isso mesmo, o presidente da Câmara disse para a CNN que não recebe Ricardo Barros há cerca de um mês. E, segundo o Rodrigo Maia, ele não recebe Ricardo Barros porque o governo não tem uma pauta. Perguntei para Rodrigo Maia se a cabotagem, a autonomia do Banco Central, que é a pauta defendida pelo governo, não seria uma pauta e outros projetos que o governo defende. Ele disse que não e lembrou que a própria base do governo, aquele chamado centrão governista, que o Caio gosta de dizer, está obstruindo as votações ali na Câmara por todo aquele imbróglio na CMO. E Rodrigo Maia foi além, ainda se defendeu, disse que não pautou nenhuma privatização como a da Eletrobras, porque não há acordo nem na Câmara, nem no Senado. Ele lembrou que o presidente do Senado é contra a privatização da Eletrobras e também que outras bancadas, como a bancada mineira, estado aí da Thaís, também é contra a privatização da estatal. Olha, só vou fazer um disclosure aqui. Eu não sou mineira nascida, mas eu nasci em Brasília, eu sou candanga, mas a minha família é inteira mineira, então, enfim, o DNA é inteiro mineiro. Mas eu adoraria ser mineira, mas eu adoro ser brasiliense também, antes que briguem comigo. Olha, eu vou trazer o Caio Junqueira aqui para essa conversa, que o Caio tem trazido esse ponto dizendo o seguinte: já tem muita coisa lá, por que o Rodrigo Maia não toca? E agora vem essa cobrança de dizer, bom, se é projeto de interesse do governo, por que o governo não defende? Por que o governo não articula? É um cabo de guerra que parece que não tem vencedor nenhum, o Brasil fica no meio, né, Caio? Oi, Thaís, bom dia a todos. Thaís, só um parênteses, quando eu te vejo, eu acho que você é nova-iorquina, parisiense, não te imagino sequer como brasileira, tá? Tanto tamanha elegância aí na CNN. Vou me ausentar um minuto. Sedutor de bebedouro. Ele tá querendo aumento. O pessoal de bebedouro, são todos cavalheiros, os rapazes de lá são assim, é nesse nível pra cima. Aumentou o sarrafo, parabéns, Caio. É verdade, a Thaís é muito, muito elegante. Ele muito quer um aumento. Obrigada, viu? meu querido. Obrigada. mas vamos lá. Na minha visão, bom, para além de tudo que a gente já vem falando aqui, desse negócio de, vamos lá, PECs fiscais estão lá desde novembro do ano passado, reforma tributária está na Câmara dos Deputados com o Rodrigo Maia desde julho, reforma administrativa desde o dia 6 de setembro. Mas vamos lá, eu queria dar uma outra visão sobre esse processo todo, que é uma percepção que eu venho tendo do grupo ali, liderado pelo Ricardo Barros, pelo Arthur Lira, né, e o Centrão, né, que tem uma candidatura forte para ocupar a presidência da Câmara contra o grupo do Rodrigo Maia. O que eles vêm fazendo, né, na minha visão? Eles estão tentando colocar para o mercado, para setores da sociedade que tem ali um apreço grande pelo Rodrigo Maia, né, pelo liberalismo ali, né, pelo dito liberalismo do Rodrigo Maia. Eles estão tentando colocar que tem uma vírgula ali nisso, né? Isso como estratégia deles, tá? Por favor, não sou eu dizendo. O que é isso? É que, olha, o Rodrigo Maia tem compromissos. Ele tem compromissos com setores que não defendem a agenda liberal. Isso era muito velado há um mês, há 2 meses, há 3 meses, quando o governo precisava muito mais do Rodrigo Maia do que precisa hoje. Conforme vai chegando a eleição para a mesa da Câmara, no dia 1º de fevereiro do ano que vem,
e eles estão subindo mais o tom para escancarar mais essa visão que eles têm do Rodrigo Maia responsável, corresponsável, junto com o governo também, desse caos, né, dessa paralisia da agenda legislativa. Isso tudo se insere em estratégia. Ontem, de fato, Ricardo Barros nos disse essa questão do acordo com a esquerda, de não pautar a privatização, essa questão do acordo com a esquerda, de sentar em cima da reforma administrativa, que de fato está lá. É só a gente entrar no site da Câmara dos Deputados, está lá desde 6 de setembro, paralisada lá, né? Enfim, então isso tem uma estratégia aí também de gritar para fora e para os setores que, de certa forma, tem muito apreço, e, de certa forma, até blindam assim, o Rodrigo Maia, mostrar que essa agenda liberal, essa defesa do liberalismo tem uma vírgula ali diante de acordos políticos que impedem a tramitação dessas propostas. Peraí. Só falta para fechar o Conselho de Mestres aí ouvir o Fernando Mollica sobre o mesmo tema. Algo a acrescentar, Mollica? Não, enfim, bom dia antes de mais nada, né? Bom dia, eu só entrei para brincar aí com o Caio. Então vamos lá. Poxa, tem um cavalheirismo do nosso mestre bebedouro, né? Tem aqui o reforço da inteligência do Igor frisando como é importante Minas Gerais, né? Mesmo a nossa brasiliense não tendo nascido lá. E tem você agora dizendo que nem bom dia ou doce. Você me quebrou agora, Mollica. Pois é, não, mas eu recuperei. Eu agora dou bom dia a todos, enfim, os ouvintes, a todos que nos acompanham. Enfim, esse conflito estava meio latente, né? E agora, além desse ponto que o Caio citou, né, essas concessões que o Rodrigo Maia aparentemente faz à esquerda, e isso é razoável, porque ele contou com o apoio da esquerda, é razoável dentro da lógica política, não estou defendendo, não estou atacando, enfim, dentro da lógica política, o Rodrigo Maia retribui de alguma forma o apoio que recebeu da esquerda. Teve também aquele episódio da carteirinha dos estudantes, lembra que na época do Abraham Weintraub, o governo chegou a lançar uma nova carteirinha, e isso prejudicaria muito a entidades estudantis que são vinculadas a partidos de esquerda, particularmente ao PCdoB. E esse assunto morreu na Câmara dos Deputados, o assunto morreu e a carteirinha do governo acabou micando. Isso foi também uma retribuição do Rodrigo Maia a partidos de esquerda. Agora, mais uma vez, volta para a questão da disputa pela presidência da Câmara, que é uma pauta que os políticos ficam excitadíssimos com isso. É uma disputa de poder muito relevante, afinal de contas, os futuros presidentes da Câmara e do Senado serão os presidentes na época da eleição de 2022, tem potencial para atrapalhar ou para ajudar os planos do governo ao longo de 2021 e do ano eleitoral de 2022. Então, no momento que a situação se torna mais aguda, os conflitos que estavam ali meio acomodados acabam aparecendo com força, o que mostra ontem essa declaração do Ricardo Barros e a resposta aí que o Igor conseguiu com o Rodrigo Maia. Vocês. Agora, Igor, ali atravessando para o Salão Azul, para o tapete azul no Senado, o Alcolumbre ontem surpreendeu e marcou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não temos comissão mista do orçamento ainda, não há debate sobre como será o orçamento de 2021, não há definição nenhuma, mas sabendo que sem a lei aprovada o governo pode paralisar no início do ano, o Alcolumbre tomou essa decisão intempestiva, porque ninguém conseguiu antecipar esse movimento dele. O que representa essa antecipação do Alcolumbre de ir lá e marcar uma data sem aparentemente ter feito um acordo sobre isso? Olha, Thaís, não tem acordo mesmo não. Eu conversei com alguns parlamentares da oposição, todos estão dizendo que só aceitam votar a LDO, que normalmente em anos anteriores ela é votada ali por acordo, até mesmo com a oposição, né? O orçamento também é votado ali por acordo. Mas os parlamentares da oposição dizem que não tem acordo e que só vão aceitar votar a LDO no dia 16 se a Alcolumbre limpar a pauta de vetos. Acho que tem 22 vetos ali para votar, entre eles vetos à lei do saneamento básico. Então a oposição está interessada em votar primeiro esses vetos. Agora, essa decisão do Alcolumbre foi lida aqui em Brasília por alguns senadores como um gesto dele ao Palácio do Planalto,
com a aproximação, né, da eleição para a presidência do Senado. A gente tem falado muito de Câmara, mas Davi Alcolumbre também se articula ali nos bastidores para tentar se reeleger e também precisa do aval do Supremo Tribunal Federal. Vou deixar o Caio falar, mas já tem muita gente ali no Senado Federal reagindo. Até então, todo mundo achava que a reeleição de Alcolumbre, o próprio Alcolumbre vendia isso, dizia que tinha um apoio da maioria dos senadores. E ontem ali, como o Caio trouxe, muitos senadores já reagindo, senadores importantes como Tasso Gereissati, do PSDB, né, que não se esperava até então, apoiando, assinando documentos contra a tese de reeleição de Alcolumbre. Então foi lido como um movimento de aceno ao Planalto em busca desse apoio do Planalto, no momento em que Alcolumbre também começa, né, a ter alguns reveses ali na sua tentativa de se reeleger para um segundo mandato. O Caio, você viu aí que o Igor disse, vou deixar o Caio falar, né? Então o mais jovem aqui, se ele vai deixar, eu então vou fazer o quê? Caio, por favor. Nem mais uma prova de quem é guru de quem, né? Não me conhece. Mas vamos lá. Olha só, de fato, a situação, a gente vem traçando esse raio-x da Câmara, né? Uma situação não tão tranquila para o Rodrigo Maia se reeleger, de muita rejeição interna, e no Senado acontece a mesma coisa. A minha leitura é que o Davi Alcolumbre deixou muito correr e apostou, vem apostando muito numa aliança com o Palácio do Planalto, que foi o que o levou, o que ajudou muito a elegê-lo em 2019, naquela ocasião com o Onyx Lorenzoni, que era ministro da Casa Civil, e dessa vez ali uma aliança ali também com o Palácio do Planalto para se fiar, para ter uma base ali segura de que o governo vai ajudá-lo, e como vem ajudando o governo. A gente vê o tanto que o governo entrou nessa questão ali do apagão do Amapá para socorrer, teve medida provisória, teve tudo, e de fato o Davi Alcolumbre operou muito para que levasse isso lá. Mas o que acontece? Já começa um movimento também forte e significativo, principalmente do MDB, do Senado, né? Isso que a gente trouxe ontem no Expresso. Por que o MDB é muito importante esse movimento? A lógica do Senado é diferente da lógica da Câmara. A lógica do Senado, maiores bancadas indicam o presidente. Não à toa o MDB dominou durante todo esse século o Senado Federal. Primeiro com José Sarney e depois com Renan Calheiros. Por uma situação atípica e muito específica, em 2019, Davi Alcolumbre conseguiu tocar o Renan Calheiros da presidência da Câmara, já na esteira ali de 2018, do lavajatismo, Renan Calheiros multi-investigado, então conseguiu uma união de forças ali contra ele. Isso mudou agora. O MDB, ontem, eu conversei com o líder do MDB no Senado, que é um pretenso candidato, muito forte candidato, pré-candidato, e o que ele me disse? Ele, na avaliação dele, qualquer mudança constitucional só pode ser feita por via de PEC, ou seja, por uma tramitação legislativa. Ele se posiciona muito contrário a essa movimentação do Supremo Tribunal Federal interferir ali numa questão do poder legislativo. Então ele já deixa a dica. Eu perguntei para ele, mas e se o Supremo decidir que pode? Ele me disse, decisão do Supremo, ou a gente cumpre ou a gente recorre, né? Então, enfim, está começando, mas no Senado que a gente tinha a impressão que o Davi teria uma vida política mais tranquila para se reeleger, o caldo também começa a esquentar um pouco. E fazendo só um panorama para fechar, a gente vê nesses movimentos da Câmara e do Senado não só o Centrão, que é diretamente interessado principalmente na eleição do Arthur Lira na Câmara, fazendo esses movimentos. A gente vê no Senado, por exemplo, o senador Tasso Gereissati, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB, a gente vê partidos de oposição também se insurgindo contra, mais do que a possibilidade de reeleição, mas é que a questão seja decidida por meio de uma interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Acho que isso que pega mais. É menos uma questão pessoal direta contra Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e mais uma questão institucional. Esse foi o trio mais bem informado deste país com a política brasileira. Caio Junqueira, Fernando Molica e Igor Gadelha estarão de volta amanhã aqui no Radar Político. Um beijo, meninos. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.